Muito bem, já estamos de volta, 6 horas mais 35 minutos. Falamos ao vivo para todas Salinas, norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. Você que nos ouve através da internet, através do jornal Grande Norte, seja muito bem-vindo. Estamos aqui já com o Dr. Luiz Gustavo Patuzzi Bortoncello. Bom dia, promotor. Bom dia, Junel. É um prazer tê-lo aqui para podermos prestar esclarecimentos à população acerca das leis. O que nós vamos falar aqui hoje é sobre leis, é o significado, a interpretação dessas leis, sobretudo em relação ao processo seletivo que a Prefeitura Municipal de Salinas está fazendo para agentes comunitários, enfim, tudo que rege a emenda 51 da Constituição. Bom, por que existe este processo seletivo? Por que tem que existir? Bom, primeiro, bom dia a todo cidadão de Salinas, da comarca de Salinas e dos outros municípios que são alcançados pelo sinal da rádio, que, embora não façam parte da comarca. Sou promotor de justiça titular da primeira promotoria de Salinas, tem 4, 5 meses já, ou seja, não tenho muito tempo de norte de Minas. Pelo meu sotaque, vocês devem perceber que venho de longe, sou gaúcho. E queria primeiro agradecer a oportunidade que está me sendo dada pela emissora. É a primeira emissora que convida o Ministério Público esse ano, aqui em Salinas, desde a nova formação, para uma conversa com o cidadão. E eu acho muito importante, porque o Ministério Público, o promotor de justiça, não pode ficar longe do cidadão. Enfim, em relação ao processo seletivo e essa celeuma na interpretação dos dispositivos da Constituição Federal, a minha explicação é simples. Embora muito tenha se falado, muito tenha se gritado por aí, a interpretação correta só tem uma. Muitas vezes as pessoas escutam que o direito ele é interessante porque permite várias interpretações. E isso está certo. Agora, isso não significa que todas elas estão corretas. Se, ao mesmo tempo, o direito permite várias interpretações, na maior parte das vezes, apenas uma está correta. Vamos comparar com o caso de um doente. O doente dá entrada no hospital e é atendido por um corpo de médicos, excelentes médicos. Neurologistas, cardiologistas, ortopedistas, enfim, um punhado de médicos. E aí todos eles apresentam excelentes diagnósticos. Agora, eu tenho certeza que o doente vai querer escolher o diagnóstico certo. O que acontece? A Constituição Federal ela é muito clara no seu artigo 37, um artigo da Constituição originária, que diz o seguinte: cargo público é preenchido por concurso público de provas ou de provas e títulos. Concurso público é diferente de processo seletivo simplificado. Digamos que o processo seletivo simplificado é o menos e o concurso público é o mais. Justamente por isso que o nome é simplificado. Para eu assumir um cargo público, ou eu faço concurso público, ou eu sou nomeado para um cargo em comissão. Só que a própria Constituição exige que, para cargos em comissão, tenha que haver a característica de direção, chefia ou assessoramento. Um cargo de assessor especial, diretor de secretaria, porque ela exige um vínculo especial de confiança com o chefe do poder executivo, legislativo ou judiciário. A gente tem cargos em comissão nas 3 esferas de poder. Enfim, o agente comunitário de saúde, as suas funções não exigem chefia, direção ou assessoramento. Não importa para o chefe do poder ou para o destinatário do serviço se é João ou se é José que vão prestar este serviço público. Importa para todo o cidadão que este serviço público seja bem prestado e de forma eficiente. Como o prefeito, o governador ou a presidenta não podem escolher a dedo agentes comunitários de saúde, eles devem fazer uma seleção que prima pela impessoalidade. E foi por conta disso que o constituinte derivado e não originário
através da emenda 51, permitiu a contratação, veja, eu falo contratação, porque este termo aproxima-se do caráter temporário do cargo, de agentes comunitários de saúde. Para isso, como ele não pode escolher a dedo, sob pena de em algum ou outro lugar do país entrarem correligionários, o que viola o 37, o artigo 37 caput da Constituição, mais precisamente o princípio da impessoalidade e o da moralidade administrativa, justamente para evitar essas violações, esse favorecimento da pessoa do administrador, que se cria então o processo seletivo simplificado. Eu não tenho dúvidas quando afirmo para vocês que agente comunitário de saúde, oriundo de um processo seletivo simplificado, não é e nunca foi servidor estável. Se assim fosse, não haveria necessidade de se renovar o contrato, como aconteceu em Salinas. Estes agentes aqui de Salinas fizeram um processo, foram aprovados e ingressaram numa função pública e não num cargo público por 2 anos. Houve esta renovação por mais 2 e aí veio o problema. Ao final do 48º mês, o então gestor, o então administrador, não realizou um novo processo seletivo simplificado, nem exonerou, nem demitiu estes servidores. Aí criou-se a celeuma. Os atuais agentes comunitários de saúde estão há meses de forma irregular na função pública. Se o atual prefeito não tivesse lançado mão deste processo seletivo simplificado, eu, na condição de promotor de justiça, nem que fosse preciso, entraria com uma ação civil pública para que esse processo seletivo simplificado fosse feito, com a substituição destes agentes comunitários de saúde. Porque, repito, eles não têm estabilidade no cargo. Estabilidade combina com concurso público. Estabilidade combina com estágio probatório. Estabilidade combina com, após a posse, 3 anos de supervisão e avaliação do superior, para ao final ganhar estabilidade. O servidor concursado e estável não se preocupa com renovação de contrato, até porque não há um vínculo contratual. O vínculo é estatutário. Eu tenho o hábito de falar bastante, então, Junelmo, se precisares, tu me interrompe, por favor. Só um detalhe em relação a essa questão, que é bom a gente frisar, que não... O senhor, quando assumiu aqui a comarca, passou a olhar esses casos e já tinha já fazia parte da sua pretensão, e é bom que se diga isso, que se não houvesse o concurso, o processo seletivo feito pelo atual gestor, pelo atual prefeito, o senhor mesmo teria movido uma ação. Justamente. Não só aqui. Não, aqui não. Eu respondo por 6 municípios na comarca. Fruta de Leite, Rubelita, Padre Carvalho, Santa Cruz, Salinas e Novo Horizonte. Essa iniciativa, essa fiscalização que faço, ela não se resume a Salinas, mas a toda a comarca. E meus colegas fazem isso nas demais. Uma das primeiras pessoas que atendi, que bateram a porta da promotoria quando assumi Salinas, foi uma guria, uma moça, que veio justamente reclamar dessa situação dos agentes comunitários de saúde. À época requisitei informações ao atual prefeito e ele me passou essa situação. E desde então, a minha iniciativa era de se fazer este novo processo seletivo. Ou seja, se não houvesse a realização do processo pelo chefe do executivo municipal, eu expediria uma recomendação a ele. E se assim não fosse cumprido, eu entraria com uma ação. É bom que se diga, gente, que essa iniciativa, e não do prefeito A ou do prefeito B, mas essa iniciativa do chefe do executivo municipal, ela não é discricionária, ou seja, ele não tem conveniência ou oportunidade de fazê-lo. Ele é obrigado a fazê-lo. Veja a diferença. Eu, enquanto um cidadão comum, Junelmo, e vocês, o próprio ouvinte, para o cidadão civil, despido da função pública, ele pode fazer tudo o que a lei
não proíbe. Tudo. Basta a lei não proibir. Agora, quem ocupa um cargo público, seja do mais simples ao mais complexo, embora todos tenham igual valia para mim, quem ocupa um cargo público só pode fazer o que a lei permite. Há uma grande diferença nisso. Ou seja, o cargo público não permite maiores liberalidades. A lei é clara, a Constituição é objetiva numa série de recomendações, que se não forem cumpridas, haverá a devida responsabilização. Não importa quem quer que seja. Muito bem. Então, só para que a população possa entender, a Constituição, no artigo 37, ela diz claramente que para se investir num cargo público, somente através de concurso público. Entretanto, houve a necessidade de se fazer uma emenda, a emenda 51, que nesses casos específicos, quando foi lançado esse programa, em que havia necessidade de contratação de pessoas, de profissionais ou de pessoas para executarem essa função pública, havia a necessidade, então, de se criar um mecanismo legal. E o mecanismo legal que foi criado foi justamente a emenda 51, onde através de um processo seletivo, essas pessoas poderiam, então, entrar para a função pública, visando também, conforme já foi mostrado aqui, já foi falado, visando a impessoalidade, onde a igualdade dos direitos. Não é isso, promotor? Justamente. O bom de conceder entrevista para um jornalista competente é quando o jornalista pesquisa o fato e vai atrás da notícia. Isso facilita bastante, sobretudo para o ouvinte. Até porque o tom de voz, a entonação e a colocação do jornalista é muito melhor que a do promotor. Mas enfim, gente, a questão é simples. Quando essa emenda constitucional ela surge num contexto, e quem tiver uma memória boa vai lembrar, do começo dos grandes surtos de dengue no país. Os prefeitos da época se deram conta, os gestores da época se deram conta que eles precisavam combater aqueles surtos, aquelas endemias, de maneira efetiva. E essa rapidez não combina com o concurso público. E mais, esses surtos, eles não são permanentes. Este cargo tem uma característica temporária. Amanhã ou depois, com a melhora das questões sanitárias do país, a tendência é de que o número de agentes comunitários de saúde diminua consideravelmente. Cidades e regiões que hoje têm 100, daqui a 20 anos terão 10. E o que fazer com os outros 90 agentes comunitários de saúde? É por conta disso que se criou um meio termo entre o concurso público e a nomeação direta. Como nomear diretamente não pode, porque este cargo não tem, repito, os caracteres de direção, chefia ou assessoramento, nem será um cargo público duradouro, ele é temporário, a exigir concurso público, criou-se o processo seletivo simplificado. Veja, ele não garante estabilidade, mas ele garante igualdade no acesso ao cargo de agente comunitário de saúde. A Constituição não diz todo agente que for aprovado será estável. A Constituição diz poderá ser contratado agente comunitário de saúde, que não é estável, mas tem igualdade e impessoalidade no acesso ao cargo. Senhores, a Constituição Federal tem no seu princípio da unidade um dos mais importantes. A Constituição, ela não se interpreta às tiras, ela não se interpreta aos pedaços. Não pode um artigo que entrou por emenda violar um artigo originário. O artigo 37, inciso 2º, exige para a efetividade concurso público de provas e títulos. Nenhuma outra regra, lei estadual, municipal, federal ou até uma emenda pode violar esta norma. Se assim fosse, esta emenda teria alterado o artigo 37.2. Mas ela não alterou. Mais um elemento que prova que a interpretação que eu estou dando, ela é a correta. Agora, é óbvio que, do mesmo modo que a Constituição exige
concurso público para a estabilidade no serviço público, ela garante ao cidadão a inafastabilidade da jurisdição. Significa que qualquer pessoa pode bater as portas de um juiz de direito para fazer cessar a ameaça ou lesão a direito seu. Como já expliquei para vários agentes comunitários de saúde que me procuraram, eles têm acesso garantido à jurisdição. Se eles entenderem que este processo viola o seu direito, eles podem bater as portas do juiz, como muitos já estão fazendo. Agora, isso não muda a minha interpretação. Eu tenho que ser impessoal, eu tenho que ser objetivo, o meu trabalho não pode agradar A ou B de maneira particular. Eu sou fiscal da lei. E mais importante, eu sou fiscal da Constituição Federal. E outra, gente, eu aprendi há muito tempo com o meu velho pai que entre o justo e o legal, eu fico com o justo. E o justo, nesse caso, é seguir o que manda a Constituição no seu artigo 37. Promotor, em relação à questão do direito trabalhista, o que o direito trabalhista fala em relação a essas pessoas, a esses profissionais que de repente ingressam no serviço público graças à emenda 51? Bom, o vínculo deles deve ser seletista e não estatutário. O vínculo estatutário combina apenas com o servidor estável. Aqueles servidores que ocupam função pública, repito, e não cargo público, justamente por possuir um vínculo apenas temporário, excepcional, trazem consigo a característica do regime seletista, regido pela CLT. Prova disso é que o município faz uma série de recolhimentos de encargos trabalhistas. Veja só, se determinado município, em sua lei municipal, estabelecer que o vínculo é o estatutário, essa lei municipal está aivada de inconstitucionalidade e deve ser reformada. Justamente porque o vínculo estatutário só combina com o servidor efetivo, nunca com o temporário. Bom, eu fiz questão de perguntar isso porque há algumas pessoas, né, que dizem, não, mas uma coisa é o direito trabalhista, outra coisa é o direito público. No entanto, foi bem elencado pelo senhor, de que o que determina nesse caso é a forma como o servidor ele foi contratado. Seletista, estatutário e efetivo. Justamente. O provimento no serviço público ele é definidor para uma série de questões. Ou seja, se a pessoa é nomeado para um cargo em comissão, ela pode ser livremente demitida a qualquer hora pelo chefe do executivo. No direito a gente chama que essa demissão é ad nutum, ou seja, por um golpe de cabeça. Basta o chefe do executivo olhar para o sujeito e responder: não existe mais aquela necessidade ou aquele vínculo de confiança. Estou exonerando o senhor a partir deste momento. A gente brinca no direito que o CC não tem carnê, justamente porque não há garantia de emprego. Garantido no emprego está só o servidor concursado, efetivo. Estável, desculpe. E, veja, não é uma garantia eterna, porque ele pode sim ser demitido, embora as hipóteses de demissão sejam bem restritas. Assim como também aqueles que são regidos aí, ingressam no serviço público pela emenda 51, existem mecanismos que também possibilitam o corte do contrato. Justamente. O primeiro deles é o encerramento do vínculo, né? Por exemplo, aqui em Salinas o processo foi feito em 2008. Sim. E então, em 2010, ao final do segundo ano, todos já poderiam ter sido afastados do serviço público. Ali mesmo. Se em 2010 o então prefeito quisesse realizar novo processo seletivo com a exoneração de todos esses, ele não estaria errado. Ele poderia fazer. E por que eu falo poderia? Porque nesse caso, a lei dá essa liberdade ao prefeito, enquanto chefe do executivo. Há uma questão aqui de discricionariedade administrativa, pautada pela conveniência e oportunidade do gestor.
Mas então o prefeito optou por renovar. E renova por quanto? Mais 2 anos. Veja, ele também usou aqui da sua discricionariedade administrativa. Agora, o que não podia ter sido feito era manter este agente comunitário de saúde ao final do 4º ano. Eis o problema, que agora, com esse novo processo seletivo, está sendo resolvido. Entendi. Bom, e vale ressaltar também, né, que eu fiz questão de fazer aquela pergunta em relação ao direito trabalhista. Eu li essa semana uma jurisprudência proferida em que justamente os juízes, eles basearam a sua decisão na questão do vínculo, na questão de como o ingressante ao serviço público foi contratado. Então é preciso que a gente coloque ou dissipa qualquer dúvida em relação a essa questão, justamente porque o que está em questão aqui é, primeiro, o artigo 37, que é da nossa Constituição Mãe. A emenda 51 possibilitou o ingresso dessas pessoas na função de cargo público. Entretanto, essa mesma emenda 51 também determina que o vínculo é um vínculo temporário. Justamente. Há que se fazer uma ressalva muito importante. Tem um parágrafo nessa emenda que causa uma certa... permite uma série de interpretações, e volto a dizer, das quais apenas uma está correta. Lá pelas tantas, essa emenda diz o seguinte: quem já era agente comunitário de saúde, à época da edição da emenda, não precisaria passar por novo processo seletivo. Verdade. Ou seja, o sujeito, desde que houvesse preenchido alguns caracteres, ele continuaria agente, mas em momento algum isso lhe confere estabilidade. Ele continuaria agente até o final do seu vínculo e nunca ad eternum. Ou seja, não há estabilidade alguma, porque, repito, se essa emenda trouxesse estabilidade, ela seria inconstitucional. Uma emenda à Constituição pode sim ser inconstitucional. Isso é teoria do direito constitucional. Eu tenho o Constituinte originário, lá de 88, vocês vão lembrar do velhinho falecido Ulisses, levantando a Constituição, e tem o Constituinte derivado, que são as emendas. As emendas, sim, como as leis, podem ser inconstitucionais. E se essa emenda tivesse trazido uma nova forma de estabilidade, que não pelo concurso público, ela seria inconstitucional. E se houver alguma lei que permita isso, também o é. E se afasta pela via difusa ou concentrada. Muito bem. Eu ia até entrar nessa questão desse artigo da emenda 51, porque justamente ela causa essa má interpretação. No entanto, eu já tinha feito uma leitura acerca desse artigo, porque a emenda também protegia, de uma certa forma, esse artigo protege aqueles que de repente, poxa, eu já estou aqui, porém, eles, com isso, não havia a necessidade de fazer o processo seletivo, mas ganhava-se também um tempo limitado, porque exerciam a mesma função. Justamente. Vamos pegar um caso concreto para ficar mais fácil. Vamos supor que Junelmo e eu, Luiz Gustavo, nós éramos agentes comunitários de saúde em 2005. E fizemos uma seleção pública. Não fomos escolhidos a dedo pelo prefeito da cidade de Guaporé, minha cidade natal, lá na Serra Gaúcha. Vamos supor que estamos lá trabalhando, Junelmo e eu, em 2005, e há uma demanda, porque há um surto de dengue pelo país. Aí vem uma emenda constitucional. Veja, a emenda vem justamente para quê? Facilitar a contratação de agentes. Seria contraditório se viesse emenda e mandasse para a rua todos os que já estavam no cargo. Contudo, veja a preocupação do constituinte derivado. Veja a preocupação do legislador. Ele exige que, para o Junelmo e eu sermos mantidos no cargo, que a gente tivesse passado por uma forma de seleção pública. Por quê, gente? Para se prestigiar o princípio da impessoalidade, que garante a igualdade de acesso a cargo público. Agora, o fato de Junelmo e eu, lá em Guaporé, em 2006, não precisarmos repetir o processo seletivo, nunca nos deu direito à estabilidade. Ele apenas disse o seguinte: tu continuas agente comunitário de saúde até o final do teu vínculo, e nada mais.
Portanto, a explicação ela é bem clara, a interpretação não é tão extensa assim, e no meu entender, respeito às opiniões contrárias, a liberdade de expressão é garantia de todos. No meu entender, o processo seletivo que a Prefeitura Municipal de Salinas pôs na rua está corretíssimo. Se assim não fosse, eu exigiria que se fizesse judicialmente, por óbvio, né? Vivemos uma democracia. E reconheço a angústia de todos os agentes que perderão seus cargos, porém, o meu dever é zelar pelo cumprimento da Constituição e não posso agradar indiscriminadamente a A ou B. Muito bem. Até porque o promotor zela pelas leis, é um defensor do nosso direito enquanto cidadão, assim como quando nós sofremos algum prejuízo na questão dos nossos direitos enquanto consumidores e em comarcas pequenas como Salinas, o promotor ele é o representante do PROCON, assim também ele visa zelar por toda a lei, inclusive fez parte do seu juramento que foi zelar pela Constituição. É justamente isso. E a iniciativa do Ministério Público, dos 2 promotores da comarca, ela não está resumida a um processo seletivo simplificado, embora tenha muita importância. Porque os cargos de agente comunitário de saúde são dotados de muita importância. Porque eles levam a saúde básica ao mais necessitado. E esse cargo é de plena importância, repito. Ele faz uma ponte interessantíssima entre a pessoa necessitada e a rede de atendimento. Porém, a atuação do Ministério Público ela vai para todas as áreas. O Ministério Público, o promotor de justiça, cada vez mais está presente na defesa dos direitos coletivos, na defesa dos direitos individuais homogêneos. Não defende mais... O promotor de justiça não é mais aquela pessoa imbuída apenas de ser um órgão da acusação. Gente, o promotor de justiça não veste uma capa de um super-herói à noite e sai combatendo o crime. O promotor de justiça trabalha diuturnamente justamente também no combate ao crime, na prevenção, na repressão ao crime. Mas em questões ambientais, em questões sanitárias, em questões de saúde e, em especial no norte de Minas, na questão da defesa do patrimônio público. Eu estou, aqui em Salinas, imbuído especialmente, a minha promotoria, da defesa do patrimônio público. E assim faço em todos os municípios da comarca. Deixo a promotoria aberta a todo cidadão para bater à minha porta e me trazer qualquer problema, qualquer dificuldade que viole o direito coletivo do cidadão. O promotor de justiça está aberto 24 horas para receber essa demanda. Batam as portas da promotoria. Nos procurem por e-mail, por telefone, pessoalmente, por sinal de fumaça, como queiram. E lá vocês terão 2 promotores de justiça aqui em Salinas completamente receptivos aos problemas do cidadão e da comunidade. Salinas enfrenta uma questão ambiental séria, porque não chove. Não chovendo, não há água para irrigação e para consumo humano e animal. Mesmo assim, os 2 rios da cidade estão sendo vítimas de uma série de violações. A questão ecológica também, em extração de granito e outros materiais, viola demais o nosso meio ambiente. Há questões sanitárias prementes no mercado municipal e já fizemos uma audiência pública para começar a resolver essa questão. Há questões mais prementes ainda de corrupção, de desvio de dinheiro público no norte de Minas. E é nisso que o Ministério Público vai atuar. E vai atuar com firmeza, e vai atuar com valentia. Porque o juramento que fiz, como bem disse o Junelmo, porque o cargo que eu represento, porque o salário que eu recebo no fim do mês, exigem isso. Se assim não o fizesse, quem seria investigado e punido seria eu. Porque eu estaria sendo negligente, omisso, ou estaria cometendo crime de prevaricação. Muito bem. Promotor, só para deixar claro também, em outros municípios o senhor tem feito, ou houve a necessidade de se pedir providências quanto ao processo seletivo, também da mesma forma, em outras cidades, em outras... Justamente, um exemplo prático e bem próximo. Ajuizei há menos de 10 dias 2 ações civis públicas contra o município de Padre Carvalho,
Uma delas, eu buscava a reintegração de servidores concursados que foram irregularmente demitidos. Houve o deferimento da liminar e os 32 servidores foram reintegrados. No mesmo dia, distribuí outra ação civil pública, também contra o município de Padre Carvalho, visando a quê? Eu identifiquei um número elevado de ocupantes em cargos em comissão. O que eu busquei com essa ação civil pública? A retirada do excesso de todos aqueles CCs que não preenchiam as características de direção, chefia e assessoramento, com a obrigatoriedade de se fazer concurso público. E nessa investigação percebi também que os agentes comunitários de saúde estavam lá sem o devido processo seletivo. Incluí também este pedido para que fosse aberto imediatamente processo seletivo simplificado para a contratação de agentes comunitários de saúde. Também houve o deferimento da liminar nesse sentido. Ou seja, a minha atuação não é isolada, ela não está particularizada com Salinas. O que acontece é que recebi uma representação de uma cidadã salinense, me deparei com um problema e busquei a solução. Felizmente, não foi preciso ajuizar uma ação civil pública, porque o então prefeito municipal percebeu a situação, percebeu a irregularidade na manutenção dos agentes e pôs na rua o processo seletivo simplificado. Muito bem. O processo está aí. Se você, de repente, ainda não fez a sua inscrição para participar deste concurso público, de um processo seletivo, diga-se de passagem, pode fazê-lo acessando a internet no www.cotec.unimontes.br. Esse é o endereço, cotec.unimontes.br. Lá tem um edital, as vagas, os cargos, o que é preciso, né, a escolaridade que é preciso para ingressar nesta função pública. Meu caro promotor de justiça, Dr. Luiz Gustavo, eu acho que não ficou dúvidas. Eu sei que o senhor está tendo uma agenda extensa. Ontem mesmo o senhor teve que prestar esclarecimentos. E é sempre bom, né, o diálogo é sempre bom. Eu costumo dizer que quando você comunica, você evita conflitos, né? E quando o promotor ele se mostra aberto ao diálogo, como é a sua pessoa, como tem sido a filosofia de uns anos para cá do Ministério Público, de estar mais próximo da comunidade, de poder dar esclarecimentos sem qualquer tipo de cerimônia, é realmente de grande valia. E nós queremos agradecer a sua participação aqui, muito embora, repito, a sua agenda extensa, né, de dar esclarecimentos ao cidadão comum ou às pessoas interessadas, enfim, realmente foi de grande valia, porque eu acredito que as pessoas, ou a população de um modo geral, e aquelas de toda a região aqui de Salinas, puderam perceber a legalidade desse processo, puderam perceber que o gestor atual de Salinas está não querendo prejudicar, nem tampouco o promotor querendo prejudicar A, B, C, porque fulano é de uma cor, fulano é de uma religião, não. Independente do credo, da religião, da opção política, o que está em jogo aqui é a impessoalidade, é o cumprimento das leis. E o gestor público, o prefeito municipal, nada mais, nada menos que está fazendo a sua obrigação, que é cumprir o seu dever como gestor de cumprir a lei. E o nosso promotor está fazendo mais do que a sua obrigação de zelar para que esta lei seja cumprida. Eu agradeço, Junelmo, o convite, agradeço à emissora a oportunidade que me foi dada. Mais uma vez coloco a promotoria à disposição de todo cidadão. Busquem o Ministério Público, busquem o promotor de justiça. Nos tragam essas questões que incomodam a sociedade, pois só assim a gente tem condições de enfrentar e resolver essas questões. Eu agradeço a atenção de todos nessa manhã e deixo meu abraço e meu carinho especial a todo mundo, né, dessa cidade que me acolheu tão bem há quase 5 meses, mesmo eu estando a 2.000 quilômetros de casa. Muito obrigado a todos. Aliás, diga-se de passagem, aquela região sul do país é muito bonita, né? Lá estive no
Rio Grande do Sul, visitei lá o Gramado, aquela Serra Gaúcha. De onde mesmo? Guaporé. É na Serra Gaúcha. Na Serra Gaúcha. Então, realmente é uma região muito bonita. Eu acredito que o impacto da diferença de região foi enorme, né? Mas há uma questão geográfica muito grande, assim. A geografia da minha região de Salinas é diametralmente oposta. Agora, sinceramente, eu não conhecia Minas Gerais antes de vir prestar o concurso público aqui para promotor de justiça. E até escolher Salinas, eu nunca tinha ido além da fronteira de Belo Horizonte. Era substituto de Belo Horizonte, vi a possibilidade de Salinas e me inscrevi. Descobri a cidade um dia antes de começar a trabalhar, né? No domingo à noite, porque a estrada me atrasou. Agora, eu confesso que eu estou muito encantado por Salinas. Eu fui muito bem recebido. Todo mundo me dizia que o mineiro do norte é um povo muito acolhedor. De fato. Eu não tinha a exata noção de como o mineiro do norte é acolhedor, como o mineiro do norte é um povo cortês, que sabe cozinhar muito bem e recebe muito bem o forasteiro. Eu me sinto muito agradado por morar em Salinas e muito feliz pela escolha que eu fiz. Eu não teria essa felicidade toda se tivesse permanecido em Belo Horizonte, por exemplo, onde eu estava. Portanto, embora a diferença de região seja grande, eu me senti muito bem acolhido aqui. Isso eu quero deixar claro e estender os meus agradecimentos a todo mundo. Eu estou quase há 14 anos aqui, então deu para ver que realmente a região, a cidade é bastante acolhedora e é muito boa a cidade. E tem os seus encantos, isso aí é inegável. Com certeza. Um outro detalhe que eu gostaria de frisar aqui é que o promotor, assim como o juiz, eles somente saem das suas comarcas se assim quiserem. Justamente, veja só, de nada adiantaria encher de poder o promotor de justiça e o juiz de direito se eles ficassem suscetíveis à pressão política. Porque, em dado momento, o promotor podia investigar o político tal e o político tal puxar o telefone e mandar o promotor para outra região. Isso não existe, gente. Por isso que aquilo que vocês escutam muitas vezes, de que o padre fulano correu o promotor, o político Beltrano correu o juiz, isso é bravata, isso é conversa fiada. A Constituição nos garante inamovibilidade. Ou seja, o Luiz Gustavo, o Jean, o Dr. Leonardo, a Dra. Aline, só deixam a comarca de Salinas se assim o quiserem. Justamente porque essa prerrogativa não é minha, não é do Luiz Gustavo. Essa prerrogativa é da sociedade. Porque um promotor sem garantias não tem condições de bem defender a sociedade. Todas as garantias que cercam o cargo de juiz e de promotor são muito mais do cidadão para a sua defesa do que propriamente para o promotor de justiça ou para o juiz de direito. Muito bem. Bom, eu acredito que o senhor não terá grandes dificuldades aqui na comarca de Salinas, até porque, como já foi bem dito, os gestores que aqui estão também na sua comarca, alguns são de primeiro mandato e estão realmente querendo fazer, querendo acertar, querendo cumprir a lei. E eu tenho certeza que, digo pelo prefeito aqui de Salinas, certamente estará com as portas abertas da Prefeitura Municipal para a promotoria, para averiguações, para esclarecimentos. Bom, para fechar aqui, hoje é dia de futebol. Qual o seu time? Eu sou colorado, eu sou internacional e bastante. Então, por isso que o senhor ficou bem à vontade aqui com o estúdio, com a cor do estúdio vermelha. É verdade, é verdade. Então tá bom. Doutor Luiz Gustavo, nós queremos agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer você, internauta, que nos ouve através do jornal Grande Norte. Quero agradecer imensamente a todos, a audiência aqui em Salinas, em toda a região, Novo Horizonte, Fruta de Leite, Padre Carvalho, enfim, a todo o norte de Minas que nos ouve através das ondas da 107. Muito obrigado, doutor Luiz. Obrigado mais uma vez.